Então é isso. Seguinte, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui nossa aula 2 do grupo de aulas que a gente faz aqui todo mês. E essa aula aqui, conforme foi mais voltada lá no Instagram, a gente vai falar sobre investimentos no exterior, investimento direto no exterior. Como é que a gente consegue fazer investimento direto lá nos Estados Unidos? E aí a gente vai falar aqui sobre alguns tópicos, né, tópicos importantes, que são as maiores dúvidas que as pessoas têm na hora de investir no exterior, que basicamente são: por que eu devo investir no exterior? Por que é que eu devo colocar parte do meu dinheiro no exterior? Por que é que tem que ter um pedaço do meu capital no exterior? E em qual país eu devo investir? Será que é só nos Estados Unidos? Será que é nos Estados Unidos e em outro país? Como é que eu vou fazer essa divisão financeira? O quanto eu jogo para lá? Como é que eu faço uma remessa para o exterior em dólar, por exemplo, né? Então tudo isso a gente vai ver no tópico 1, vamos ver também quando começar a investir no exterior, quando é que eu preciso começar a investir, ou se eu não preciso começar a investir. Eu também tenho que ter o conhecimento de como eu vou investir no exterior, se eu preciso abrir uma corretora estrangeira, se eu não preciso, como é que eu posso ali escolher qual é a melhor corretora estrangeira para poder eu negociar. E quarto, onde investir, sabendo que eu vou investir no exterior, quais os produtos que eu vou comprar ali no exterior para que eu possa ter uma boa carteira também nesse país onde eu vou investir, que no caso aqui, na maior parte das vezes vai ser realmente ali nos Estados Unidos. Então, vamos ver aqui cada um desses tópicos na aula de hoje. E para começar, a gente vai começar no porquê investir no exterior. Por que é que basicamente eu preciso e eu devo investir no exterior? Ou será que eu não devo, né? Vamos ver aqui a resposta agora. Vou só pegar aqui uma ferramentazinha de desenho para poder deixar ela aqui aberta no canto direito. Vamos lá. Por que é que eu devo investir no exterior? E primeiro, por que é nos Estados Unidos? Yuri, por que é que eu vou investir no exterior e por que é que seria bom que fosse nos Estados Unidos? É porque é o seguinte, ó, os Estados Unidos, ele hoje ainda é a maior potência mundial. Ele ainda hoje é a economia que é a mais pujante do mundo. Ele vem sendo encostado ali pela China, a China vem encostando os Estados Unidos com relação à questão de qual é a maior potência do mundo, porém os Estados Unidos ainda hoje é a maior potência em termos econômicos. Então lá a gente tem uma moeda mais sólida. Primeira coisa que você tem que entender, o dólar ele é reserva de valor mundial. Então se você tem dinheiro em dólar, você pode comprar em qualquer lugar do mundo. Você pode estar na Rússia, pode estar no Afeganistão, pode estar na França, na Inglaterra, na África. Se você estiver com dólar na mão, você vai conseguir trocar aquele dinheiro por bens e serviços. Então você vai poder ali realizar compras, adquirir riquezas, né? Então, por ser uma moeda sólida e reserva de valor internacional, já é interessante que você tenha investimentos em dólar ou vinculados à moeda americana, tá? Segunda coisa é que a economia dos Estados Unidos é mais estável do que a nossa. Se você for pegar o gráfico do S&P, que mede as 500 maiores empresas americanas, com o Ibovespa, que mede as empresas da Bolsa Brasileira, na média ali, o seu desempenho, a economia dos Estados Unidos ela passa por muito menos turbulência do que passa aqui no Brasil. E até quando passa lá, a pessoa pode dizer, Yuri, mas, por exemplo, em 2008 teve a crise lá nos Estados Unidos, e quem investia aqui no Brasil estava mais seguro. Não estava não, né? 2008 teve a crise nos Estados Unidos e logicamente que a crise lá rebate aqui. Em 2008 a bolsa aqui chegou a cair 40%. Então a economia dos Estados Unidos é mais estável do que a do Brasil em todos os cenários. Então por isso também é interessante que você tenha parte das suas reservas lá. E terceiro ponto, você tem uma maior possibilidade de investimentos. Nos Estados Unidos você tem uma grande quantidade de investimentos. Se você for pegar comparativamente, no Brasil, se você pegar todos os ativos da Bolsa Brasileira, você tem cerca de 1 trilhão de dólares dentro da Bolsa Brasileira. Se você pegar as bolsas americanas, você tem cerca de 30 trilhões de dólares nos ativos totais. A Bolsa Americana é cerca de 30 vezes maior em termos de volume total do que a Bolsa Brasileira. E isso faz com que ela tenha muito mais possibilidades. Em termos de quê? Em termos de ações, que a gente chama as ações lá de stocks, né? Quando você ouvir a palavra stocks, é ações dos Estados Unidos. A gente tem REITs, né? Ou REITs lá. Os REITs lá é como se fossem os fundos imobiliários da gente aqui. Então a gente vai ver também quem são esses caras. E em termos de ETF, aqui no Brasil a gente só tem 17 ETFs. Lá nos Estados Unidos a gente tem mais de centenas de ETFs. Aqui a gente tem cerca de 17, lá a gente tem mais de centenas de ETFs.
Então esses três caras vão me dar uma possibilidade maior, um leque maior de investimentos. E detalhe, ó, aqui na Bolsa Brasileira, eu vou fazer um comparativo, né? A gente tem cerca de 340 ações aqui no Brasil, 340 ações. E aí é o seguinte, ó, dessas 340 ações, a gente tem poucas que tem realmente liquidez, né? Que tem realmente volume de negociação. E dentre elas ali, a gente pega 66 para compor o Ibovespa. Então, 66 ações são realmente líquidas aqui no Brasil para serem negociadas. E isso é um problema. Por quê? Porque é muito restrito, são poucas opções que você tem aqui para negociar realmente na Bolsa Brasileira. De 340 ações, a gente tem 66 que realmente são interessantes, que são boas, são líquidas e são as que participam do índice Bovespa. Então a gente tem uma limitação, são poucas oportunidades que a gente tem aqui de escolha, né? Lá a gente tem um leque muito maior de opções e conforme a gente cresce o patrimônio, a gente precisa dessa maior variedade de opções para a gente poder negociar. Então, primeira coisa, diversificação, economia mais estável, a moeda é mais sólida, tudo isso faz com que seja extremamente necessário que eu negocie nos Estados Unidos e tenha uma parte do meu capital negociada lá fora. No caso que eu falo Estados Unidos, eu vou falar Estados Unidos porque é a economia ali mais estável que a gente tem. Segunda coisa, cuidado com o viés geográfico. O que é isso? Basicamente, as pessoas tendem a querer investir só aqui no Brasil e não querer investir fora por um determinado problema, que é o viés geográfico. O que é isso? Basicamente, as pessoas têm medo de investir lá fora. A pessoa, você deve se lembrar, né, quando você começou a investir aqui na Bolsa Brasileira, você também tinha medo de investir aqui no Brasil. Você olhava assim, rapaz, será que é interessante eu abrir conta na corretora, ir atrás de ações, ir atrás de fundos imobiliários? Será que vale a pena, né, eu colocar meu dinheiro? Será que esse dinheiro não vai sumir? E você ficava com aquele medo de investir aqui. E quando você começa a fazer, você vê que não existe tanto bicho de sete cabeças ali. Da mesma forma é quando você vai investir nos Estados Unidos, no exterior. Você começa a enxergar que não tem esse bicho todo de sete cabeças, que basicamente ali é uma coisa bem simples de fazer. Mas você tem medo porque tem um viés geográfico ali. O dinheiro está indo para fora, o dinheiro está indo para outro país. Muitas vezes você não enxerga a empresa na qual você está investindo, né? Pode ser ali, aqui quando você está investindo, por exemplo, na Petrobras, que você vê ali no seu dia a dia, na M. Dias Branco, que você também vê ali no seu dia a dia. Você está pegando empresas que você consegue, são palpáveis, você consegue enxergar aquelas empresas ali no dia a dia. Só que basicamente o que é que acontece? Essas empresas que você não vê no dia a dia, que são empresas, muitas vezes REITs americanos, você nunca ouviu falar, mas são empresas que são muito lucrativas. E esse viés geográfico faz com que você perca oportunidades. E aí basicamente também tem outro problema. Qual é o problema de você investir nos Estados Unidos? A língua. Muitos dos brasileiros, né, uma boa parte dos brasileiros hoje ainda não sabe ler, falar e entender o inglês. Isso é uma barreira que você tem a negociar lá fora. Hoje nem tanto, tá? Porque a gente vai já ver que tem corretora brasileira que é negociada lá e que tem a oportunidade de você investir por ela com tudo em português. Mas a língua nativa, o inglês, é uma barreira também geográfica que às vezes a pessoa tem medo, acha que se não souber inglês não pode fazer. Mentira, pode fazer também, tá? Não existe essa dificuldade hoje. Segundo, proximidade das empresas locais, a gente falou dessa proximidade. Aqui você compra empresas que você conhece do seu dia a dia, né? E terceiro, medo do desconhecido. E aí essas três coisas são viés geográficos que fazem com que você geralmente tenha medo ali de investir lá fora. Os três aqui são besteiras, tá? As três coisas aqui hoje, com a grande diversidade tecnológica que a gente tem, a facilidade da internet, todas as facilidades que a gente tem ali com relação ao computador, né, a fazer tudo online, isso tornou muito próximo esse investimento lá fora, em outro país, uma realidade realmente interessante para a gente. Terceira coisa que você deve entender ao se investir no exterior é a diversificação, né? Você vai ter uma diversificação maior quando você vai realmente para o exterior. Como eu falei, ó, a Bolsa Brasileira, que no fim de 2018 tinha cerca de 341 empresas, cujo valor de mercado no somatório dá 1 trilhão, enquanto que nos Estados Unidos são cerca de 30 trilhões de dólares que são negociados lá, isso dados de fim do ano passado. E se você for pegar o mundo todo, ó, o capital listado em bolsa no mundo todo é cerca de 60 trilhões de dólares. Olha que coisa grande que é o mercado americano.
O mercado americano, se você for pegar o mercado total mundial em termos de ações, metade é o mercado americano. Isso faz com que realmente lá existam as maiores oportunidades. O mercado americano é onde você tem as maiores oportunidades de ganhar dinheiro na bolsa, né? Aqui no Brasil a gente é 30 vezes menor, cerca de 30 vezes menor, é um pouquinho mais, tá? Porque essa distância vem aumentando no decorrer do tempo, tá? No decorrer do tempo. Então o que é que acontece? Mais de 30 vezes maior o mercado americano, então isso traz muito mais oportunidades lá do que a gente tem aqui. E aqui eu quero fazer só um pequeno detalhe. Yuri, você está falando isso, você está dizendo que é para eu ir agora investir nos Estados Unidos? Que é para eu abrir agora uma corretora lá e poder fazer esse investimento? Não, não estou dizendo isso, tá? Embora você possa começar agora se você quiser, né? O Jesus está perguntando aqui se eu tenho investimento lá. Tenho sim, tá? Tenho investimento lá através da Avenue Corretora. A gente vai já ver, Avenue Securities, né? A gente vai já ver que corretora é essa. Mas basicamente você tem, não precisa começar agora, mas se quiser já pode, tá? Eu vou dizer mais ou menos qual é o entendimento que eu acho interessante para que você possa começar. Mas basicamente você tem que entender que a diferença geográfica não existe mais hoje com a tecnologia. É muito fácil de você acessar lá. Barreira linguística não existe, porque tem corretoras lá em português, totalmente em português para você investir. E você vai conseguir uma maior diversificação dos seus investimentos. Então só tem coisa boa aqui ao você investir lá nos Estados Unidos, tá? Beleza, então eu acho que já deu mais do que os motivos suficientes aqui para que você possa investir lá fora, né? Temos todos os motivos do mundo para você pegar parte do seu capital e colocar lá fora. E a segunda pergunta que eu estava comentando aqui é o seguinte, ó, o segundo tópico. Yuri, quando é que eu devo começar a investir no exterior? Vocês que vão receber essa aula, que são as pessoas da consultoria e da mentoria, todos vocês já têm corretora aqui no Brasil. Todos vocês já têm corretora aberta no Brasil, todos vocês já investem dinheiro aqui no Brasil. Yuri, como é que eu posso começar a investir lá fora? Quando é que eu devo começar a investir lá fora? Primeira coisa que você tem que entender é que você tem que começar o quanto antes, tá? Yuri, como assim o quanto antes? É o quanto antes, né? Não só no investimento lá fora, mas no investimento aqui dentro também, né? Vocês que já investem, já estão na frente de 95% dos brasileiros, tá? Que não investem, né? 98% na verdade, arredondando em números grandes. Mas lá fora também, tá? Ah, Yuri, mas o dólar tá alto, o dólar tá baixo. Isso não importa, tá? Você está investindo aqui para o longo prazo. Você não está se importando aqui se o dólar tá alto ou tá baixo. Você tem que começar o quanto antes. Por quê? Se você pegar o crescimento de longo prazo da Bolsa Americana, ele é um crescimento constante. Dentro desse crescimento de longo prazo, você tem subidas e descidas do dólar, variação de subida e descida. Então, você não pode esperar para comprar as coisas em dólar, para comprar os investimentos que você tem que fazer em dólar, só quando o dólar estiver baixo, até porque você não tem esse referencial de o quanto ele vai estar baixo e quando ele vai estar baixo, né? Costumo dizer que se você vê alguma pessoa fazendo alguma previsão de quando o dólar vai estar baixo, desconfie dessa pessoa, porque isso vai ser um chute, nada mais do que um chute. Então o dólar amanhã, tanto ele pode sair de 5,50, que está mais ou menos hoje a 5,50, e cair para 4,40, como ele pode também sair de 5,50 e subir para 7. Nada impede que o dólar suba ou caia nessas proporções, tá? Então não espere o dólar se movimentar. Se você já vai passar das premissas que eu vou falar aqui, comece a investir, tá? Comece a colocar o seu dinheiro lá em dólar. Segundo, Yuri, para eu começar eu preciso saber inglês? Não, não precisa. Antigamente precisava, tá? Antigamente só existiam corretoras totalmente em inglês, né? Eu vou falar aqui algumas delas interessantes, mas antigamente só tinha corretora em inglês. E aí a pessoa realmente tinha que saber. Até para você fazer o login e a senha, você tinha que ligar para lá e falar em inglês com a pessoa para poder abrir o login e a senha na conta. E aí quem não sabia falar inglês era uma barreira muito grande, né? A pessoa não conseguiria se comunicar para poder pegar esse login e essa senha da conta, né? Nem para resolver nada conseguiria porque era tudo em inglês. Hoje não existe isso, tá? Hoje existe corretora totalmente em português que você pode ali fazer as suas negociações, né? O dono da Avenue Securities, né? Que é a corretora que é americana, né? Onde você vai fazer esses investimentos se você quer uma corretora em português, ele era o antigo dono da Clear, né? Foi ele que fundou a Clear aqui no Brasil e aí ele vendeu para a XP
e abriu a Avenue Securities lá nos Estados Unidos, tá? Então você não precisa saber inglês para poder investir hoje, né, no mercado americano. E terceiro, quanto é que eu preciso? Yuri, eu preciso ter muito dinheiro? Muito dinheiro? Não precisa ter muito dinheiro. Você pode começar com 100 reais se você quiser, 50 reais, 200 reais, você já pode começar se você quiser. Não precisa ter muito dinheiro, tá? Agora o que é que eu sugiro? Eu sugiro o seguinte, ó, não há um valor mínimo, porém eu sugiro que você comece pelo Brasil, logicamente, se você está começando agora, se você tem um valor pequeno, comece no Brasil, porém, se você tem mais do que 20 mil reais, eu já acho interessante que você comece a colocar dinheiro em dólar, tá? Se você tem mais de 20 mil reais, já acho interessante que você comece a comprar as coisas em dólar, tá? A gente vai ver que produtos são esses, mas essa regrinha dos 20 mil é porque, na média, o aporte do brasileiro mensal é cerca de R$ 1.000. E aí eu considero que se você chegar a um aporte menor do que 5% do seu capital total, no caso 5% de 20 mil é R$ 1.000, já é interessante que você invista lá fora, tá? Então nesse caso, você basicamente vai ter aqui, a partir de 20 mil você já pode começar a investir no exterior, tá bom? Então não há valor mínimo, pode botar 100 reais lá se você quiser, tá? Mas eu recomendo que você comece no Brasil e ao passar da barreira dos 20 mil reais, aí você comece a colocar alguma coisa em dólar, tá? Jogar remessa de dólar lá para o estrangeiro para que você possa investir diretamente no mercado americano, beleza? Vou dar uma pausa aqui para beber uma água, só pegar uma aguinha aqui, dar um minuto. Se vocês tiverem alguma pergunta, façam uma pergunta aí no chat, tá? Mandei a pergunta, já estou vendo aqui a pergunta da Juliana. Mas se tiver alguma pergunta, manda aí no chat para que eu possa responder aqui para vocês, tá? Ó, seguinte, a Juliana perguntou primeiro, Yuri, como eu faço para gerenciar esses investimentos lá fora? Faço em outra planilha, a parte daqui eu já tenho, uma planilha só para investimento no exterior. Juliano, o que é que eu gosto de fazer? Eu tenho uma planilha que eu utilizo só para esses investimentos lá fora, tá? Só que quando eu vou fazer o controle do meu balanço patrimonial, isso para questões de rebalanceamento, né? A gente utiliza aquela planilha para fazer os balanceamentos lá fora, porque a gente vai ter uma divisão percentual também lá, tá? Agora, eu pego dessa outra planilha apenas o valor absoluto e eu coloco lá naquela abazinha de balanço patrimonial, tá? Balanço patrimonial que a gente tem lá na nossa planilha de carteira de investimentos, aí eu boto lá embaixo, outros investimentos, aí eu boto lá, investimentos no exterior e boto o valor total para eu controlar meu balanço patrimonial, tá? Mas eu tenho sim duas planilhas para poder fazer essa diversificação, tudo bem? 5 mil é pouco para investir lá fora? Não, Jesus, é um bom valor, tá? Tipo, se você quiser colocar 5 mil reais para investir lá fora, já é um bom valor que você pode começar a fazer as negociações lá, tá? Agora, sempre aquela recomendação, né? Que você possa começar aqui dentro e chegando nos 20 mil, aí você começa a colocar lá fora os valores que você considerar interessantes de colocar, tá? Qual a diferença, prós e contras de investir fora ou aqui dentro, né? Qual a diferença de investir fora aqui dentro? É o que eu estava falando lá atrás. Quando você investe lá fora, você está investindo em uma moeda que ela é mais forte, né? A moeda americana, que é o dólar, ele é mais forte do que o real porque ele é reserva de valor mundial, né? Se você for daqui para qualquer área do mundo, Rússia, China, Índia, Nova Zelândia, Austrália, você pode comprar coisas com dólar, tá? Então você vai conseguir negociar isso em qualquer canto do mundo. Então, por o dólar ser reserva de valor, ele é uma moeda mais forte e é bom que você invista nessa moeda mais forte investindo diretamente lá fora, tá? Então é por isso que é interessante a gente poder investir lá fora. Yuri, qual é o contra de eu investir lá fora? Hoje são muito pequenininhos os contras, para mim são quase irrelevantes os contras que a gente tem de se investir lá fora. A maior barreira que eu via era a barreira geográfica de muitas vezes você não entender o que é que você estava comprando lá fora. Porque, por exemplo, se eu for falar para você comprar o VOO, né, um ETF, que é o VOO, que replica ali o S&P, você não ia saber nem o que era, né? Então, se eu não sei o que é, na realidade eu não consigo ali
investir bem se eu não sei o que é a coisa? Ah, tá, investir lá fora e investir em ETF, né? É porque quando você investe lá fora, o seu dinheiro está em dólar, né? ETF, né? Eu acho que é ETF que tu quis digitar. Enquanto que quando você investe em ETFs, aí você não está investindo diretamente lá fora, você está investindo em reais em um ativo que é vinculado ao dólar, tá? Quando você investe diretamente lá fora, você está investindo com o dólar. É o dólar, você converte o real para dólar, você vai ter o custo dessa conversão de câmbio, que a gente chama de spread cambial, e você vai investir diretamente lá fora em dólar, tá? Então, ETF você está investindo aqui dentro ainda, quando você investe em ETFs aqui no Brasil, com, por exemplo, o IVVB11, que ele é vinculado ao dólar. Quando você investe diretamente lá fora, você está investindo em dólar, você está transformando real em dólar, e até se você for para os Estados Unidos e quiser tirar esse dinheiro lá, você consegue, entendeu? Se você comprar ETF aqui dentro, né, ETF vinculado ao dólar, você não consegue extrair lá fora esse dinheiro. O teu dinheiro está em real, embora o ativo seja vinculado ao dólar e a movimentação dele seja condizente com, tá? Beleza, pessoal. Eu acho que deu para a gente tirar algumas dúvidas. Vamos continuar aqui agora com o nosso próximo tópico, né? O nosso próximo tópico aqui vai ser o seguinte, ó. Como investir no exterior. Aí aqui é a parte mais interessante, né? A parte realmente importante da aula. Como é que eu faço para poder investir no exterior? Como é que eu faço para poder realmente colocar meu dinheiro lá fora para investir? A primeira coisa aqui que você tem que fazer é abrir uma conta no exterior. Yuri, como é que eu faço para abrir uma conta no exterior? Para você abrir essa conta, a primeira coisa que você tem que fazer é saber escolher uma corretora. E eu vou indicar duas para você, tá? A primeira é a TD Ameritrade. Essa aqui foi a primeira que eu utilizei lá fora, tá? Ela é uma ótima corretora, tá? Ela foi incorporada por outra corretora maior, mas ela continuou com o mesmo nome, que é a TD Ameritrade. E basicamente ela tem algumas coisas interessantes lá, que são o quê? Ela não tem taxa de custódia e ela não tem taxa de corretagem. Ou seja, ela não tem taxa de custódia nenhuma, você coloca o dinheiro lá, não tem cobrança de taxas. E quando você vai comprar, seja ETF, seja REITs, seja ETFs lá fora, você não paga corretagem. Yuri, como é que essa corretora ganha dinheiro? Elas ganham dinheiro pelo overnight, né? O dinheiro que fica geralmente na conta, às vezes fica um pingadinho ali na conta, ela é remunerada overnight daquele dinheiro que está parado, e essa remuneração é maior do que a remuneração das corretagens. Então as corretagens na maioria das corretoras americanas hoje elas são zeradas, tá? Então taxa zero de custódia e corretagem, depósito mínimo não tem, você pode botar $1 se você quiser, não tem depósito mínimo, atendimento 24 horas todos os dias, tá? O atendimento realmente da Ameritrade é primoroso. Aqui é um probleminha, né? Você tem que ligar para lá para fazer login e senha. Então você tem que ligar e saber falar inglês para poder solicitar o login e a senha para poder negociar através dessa corretora, né? A Ameritrade. E tem uma coisa boa que é a possibilidade de offshore. Yuri, o que é o offshore? Offshore é toda vida que você vai abrir uma empresa fora do país, né? Fora do Brasil. Toda vida que você quer abrir uma empresa fora, você chama essa empresa de offshore. E aí o que é que acontece? O offshore as pessoas utilizam geralmente o offshore quando elas querem fugir da tributação sobre heranças dos Estados Unidos, né? A tributação sobre heranças lá dos Estados Unidos, ela é cerca de 40%, tá? Do valor que você tem investido se você tiver mais do que $60 mil. E essa tributação sobre herança não pega offshore, ou seja, quando a pessoa tem um offshore, ela não paga imposto sobre a herança e também tem um imposto reduzido sobre dividendos, tá? E a Ameritrade, ela comporta, além da pessoa física, ela comporta também contas de pessoa jurídica exterior, que a gente chama de offshore. Então, isso também é um benefício do Ameritrade, mas isso é mais para quem tem um patrimônio já muito grande, acima ali de $60 mil em investimento exterior. Mas essa é uma das poucas corretoras que possibilita isso ao estrangeiro, tá? Você abrir um CNPJ e colocar o seu dinheiro lá como uma pessoa jurídica, beleza? E tem a segunda corretora que eu acho que é uma corretora mais interessante para quem está começando a investir no exterior, tá? Eu vou até mostrar o site das duas já aqui, vou mostrar o site para vocês. Mas basicamente a gente tem aqui a Avenue Securities, né? Que ela é da pessoa que criou a Clear corretora aqui no Brasil. Ele vendeu para a XP, que é o Roberto, e ele montou a Avenue Securities lá para que brasileiros possam investir no exterior.
é fácil abrir a conta na corretora, tá? Vocês que já abriram conta em corretora aqui no Brasil, vocês entendem o procedimento ali, tem uma burocraciazinha de mandar foto de documento, não sei o que, mas é o mesmo procedimento para você abrir uma conta nessa corretora, tá? É o mesmo modus operandi, então não é muito difícil não, você já fez, você já sabe como é que faz. É um procedimento ali que demora, sei lá, 20, 30 minutos no máximo, tá? Então você consegue abrir conta nessa corretora lá fora para poder investir no mercado americano. Quais são as vantagens? Ela não tem taxa de custódia, taxa zero de custódia. Outra vantagem, depósito mínimo não existe, você pode colocar R$100 se você quiser lá, não tem depósito mínimo. Outra vantagem, as taxas de corretagem lá são baixas, tá? Yuri, $1 até 8 dólares, 8 dólares não é uma taxa baixa não, é R$40, quase R$50, né? Mas na verdade aqui é porque é um escalonamento, né? Depois eu vou mostrar no site para vocês que é a partir da quantidade de dinheiro que você vai fazer de operações é que ele vai cobrar, né? Então se você for colocar, por exemplo, até R$100, se eu não me engano é até R$100, ele cobra $1 por operação. E se você for colocar mais de $2.000 numa operação, aí é que ele cobra esses 8,60. Então ele é escalonável, né? Se você for pegar proporcional, a taxa de corretagem é bem baixinha para essa empresa lá, e eles ainda têm promessas de baixar ainda mais essa taxa de corretagem, tá? Então é bem tranquilo para quem quer começar a investir lá. Corretora para brasileiros, né? O site da corretora está todo em português. Se você for investir pela Ameritrade, o site está todo em inglês. E aqui facilita muito para quem não conhece inglês. Você vai tratar com brasileiros, tá? Você vai tratar para abrir conta, login, qualquer dúvida é com chat brasileiro, o e-mail é com brasileiros, então você vai se comunicar em português, né? Tira uma barreira ali, que é a barreira linguística que geralmente as pessoas têm, tá? E você tem um relatório para imposto de renda. O relatório dos Estados Unidos, o imposto de renda que você vai declarar, você não declara lá nos Estados Unidos, obviamente, você vai declarar aqui, tá? Tem algumas peculiaridades, mas como vocês são aqui do nosso da consultoria e da mentoria, quando vocês forem fazer a declaração do imposto de renda de vocês, eu vou ajudá-los, né? Eu vou basicamente pegar ali, se você tiver investimento fora, no exterior, eu vou dizer quais são as diferenças que você tem entre a declaração de bens e direitos, proventos, ganho de capital lá fora e aqui dentro. Não tem dor de cabeça, tá? É uma coisa bem simples de fazer. Então, se o imposto de renda fosse a sua preocupação em não investir lá fora, também não existe essa preocupação porque é bem simples de fazer, tá? Eu vou abrir aqui o site das duas corretoras só para vocês darem uma olhada. Ó. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o site dessas duas corretoras. Deixa eu abrir eles aqui. Ó, eu tenho aqui o site da Avenue Securities. Esse site aqui, digitei para mim digitei para mim, por favor, no chat se vocês estão conseguindo enxergar aqui o site, ó, da Avenue Securities, tá? Dá só um sim aí, não tô vendo, né? Basicamente aqui o site, ó. Todo em português, né? Atendimento, área de análise, relatório de impostos, câmbio integrado, tudo aqui em português, né? Para que você possa dar uma olhadinha, tá? Vocês estão conseguindo enxergar? Deu o compartilhamento aqui? Ó. Deu certo aí, Jéssica? Pronto, ó. Beleza, show. Ó, então Home, a gente tem os planos, quem somos, diferenciais, atendimento. Deixa eu colocar aqui os planos para vocês verem um pouquinho um pouquinho aqui dos custos, né? Ó, você tem o plano prêmio, tem o plano de corretagem zero. Esse plano aqui é o plano de corretagem natural que eles têm. Página de custos. Se eu abrir aqui a página de custos, clica duas vezes, Letícia, ó, clica duas vezes em cima da minha tela, que aí ele vai abrir, vai expandir. Eu acho que fica mais interessante, fica menos embaçado. Não deixa pequenininho não, expande ele para ele ficar grande a tela, tá? Então aqui, ó, a gente tem custo de transações, ó, quais os custos de transação? Ele fala aqui pra gente, ó, se você for negociar ações, ETFs, REITs, ADRs, você vai pagar $1 por ordem, se você for fazer operações até R$100, né? Operações de 100 a $1.000 você vai pagar R$1,50, de 1.000 a $2.000 R$4,30. Se você for fazer operações acima de $2.000, aí que você paga R$8,60, não é R$8,40, é R$8,60 que você paga ali por operação. Então
perceba que percentualmente é muito pequeno, é barato, né? Então você não tem custo. Ó, qual é o custo de manutenção? Zero, nada, não tem custo de manutenção para você deixar a sua conta aberta, né? Qual é o custo aqui para transferir minhas ações? Isso aqui você não vai precisar fazer porque você não vai transferir de uma corretora para outra de lá. Você está iniciando os seus investimentos lá fora. Qual é o custo de depósito e retirada? Não tem custo de depósito e retirada, tá? Por quê? Porque a Avenue, basicamente, ela tem um sistema próprio de remessa de dólar, tá? Então, por trabalhar com um sistema próprio de remessa de dólar, não tem taxas ali para que você faça depósitos ou retirados. Você vai pagar um spread, eu vou já falar aqui qual é o valor, mas taxas de retirada, como tem em outras corretoras americanas, você aqui não paga na Avenue, tá? Outros custos, basicamente tem uma cobrança aqui inicial, mas que é feita só na primeira remessa que você faz para os Estados Unidos. Então, assim, tem várias coisas boas, né, que você tem aqui na Avenue para você começar a investir lá fora, tá? O principal delas, tá tudo em português. Então, mesmo que o custo seja maior do que de outra corretora, como por exemplo a Ameritrade, que é essa aqui, ó, você não tem a barreira linguística, tá? Se você pegar aqui, ó, tá tudo em inglês, né? Então, se você não fala inglês, se você não entende inglês, vai ficar difícil para você entender aqui o que é que ele está dizendo, onde é que você vai fazer as coisas, na hora de você... ela que é aquela que você tem que ligar para poder pegar o login e a senha. Se você não sabe inglês, fica mais difícil, tá? Embora a Ameritrade, ela seja uma corretora que tenha menos custos, tá? Só que esses custos, como eu disse, eles são pequenos e vão ficar cada vez menores na Avenue, tá? Mas aqui também é outra... Yuri, eu sei falar inglês, eu consigo ali desenrolar as coisas em inglês e não quero pagar custos como eu pago ali na Avenue, abra na Ameritrade, tá? Yuri, qual é a diferença? Nenhuma, tá? A diferença é o custo e a questão da língua, tá? Então, se você se sentir melhor pagando menos custo e você fala inglês, venha para a Ameritrade. Se você quer uma coisa mais abrasileirada, vamos dizer assim, venha para a Avenue, tá? Beleza, então bora continuar aqui no nosso passo a passo. Então, abrir uma conta na corretora, a Ameritrade, Avenue, tem outras corretoras, tá? Mas essas duas aqui vai ser basicamente, são as duas que eu considero mais interessantes. Beleza. Realizar remessa para o exterior. Realizar remessa para o exterior. Basicamente, o que é que acontece? Yuri, como é que eu faço para colocar esse dinheiro lá no exterior, nessa conta lá nos Estados Unidos? É difícil? Você tem 3 formas de colocar dinheiro lá para fora, tá? Primeiro, por banco ou corretora de câmbio. Esse aqui é a pior forma possível, tá? Porque você vai pagar muita taxa. Você vai pagar muita taxa para poder jogar esse dinheiro lá para fora. Não é interessante que você faça por banco ou corretora. Segunda opção que você tem, assim, no banco corretor, ó, a taxa que você paga é basicamente cerca de 4%, né? O valor do dólar mais 4% mais o IOF, que é cerca de 0,38%. Então, é uma taxa grande que o banco cobra. Essa taxa aqui, ó, sinceramente, às vezes a gente perde a noção de como o banco é criativo para tirar dinheiro seu, né? Essa taxa aqui, ela é muito alta, tá? Muito alta. Então, eu não faria de jeito nenhum por banco nenhum tipo de investimento, muito menos aqui você fazer uma transação em câmbio, tá? E a burocracia que você vai ter em um banco para poder fazer essa remessa para o exterior é enorme, tá? Não faz sentido você fazer isso por banco ou corretora de câmbio, né? Casa de câmbio. Beleza. Segundo, site remessa online. Esse site aqui é bom, tá? Se você optar pela Ameritrade, né? Basicamente o que é que vai acontecer? Se você for optar pela Ameritrade, é melhor que você faça a remessa lá para a Ameritrade através do site remessa online. Qual é o spread dele, ó? A taxa ou spread dele, basicamente, é uma taxa aqui de 1,3% e ele tem um IOFzinho que também é 0,38%. Mas olha a diferença, ó. 4 vezes menor é a diferença entre um e outro. É uma diferença muito grande, tá? 4 vezes menor o spread entre o que você paga no remessa online e o que você pagaria no banco, fora que aqui é muito mais prático. Eu vou já mostrar também o site do remessa online para vocês darem uma olhada, tá? E tem a corretora Avenue, que ela tem sistema próprio. Então você, quando for fazer, você faz pela própria Avenue, tá? Pelo próprio ambiente dela, do site dela, você consegue fazer a conversão de dólar para real e paga ali cerca de 1 a 1,8%. E essa taxa aqui tende a diminuir também, tá? Mas é uma taxa muito menor se você comparar com o banco corretora, e a burocracia aqui é muito menor. Você não tem uma burocracia muito grande aqui, porque basicamente
você vai estar dentro da própria corretora. A própria corretora vai fazer essa remessa e essa transformação de real para dólar para você poder investir lá fora, tá? Então, dos três aqui, se você for pela Avenue, você vai fazer uma remessa de forma mais facilitada para o exterior, tá? E se você for escolher qualquer outra corretora americana, como por exemplo a Ameritrade, recomendo que você faça essa remessa em dólar através do site Remessa Online, tá? Eu vou abrir aqui o site para vocês darem uma olhada, ó. O site Remessa Online, ó. Basicamente aqui no site Remessa Online você vai se cadastrar, você vai entrar, você vai botar aqui se você quer enviar ou receber, né? Ah, Yuri, eu consigo receber se eu enviar daqui para poder receber lá? Consigo. Yuri, eu posso enviar dos Estados Unidos para receber aqui no Brasil? Consegue, né? Por exemplo, eu tenho a minha irmã, não sei se ela está aqui na aula, mas ela mora nos Estados Unidos. E se ela quiser mandar dólar de lá para cá, para a corretora dela aqui no Brasil, ela pode. Ela usa o Remessa Online, ela pega uma corretora que ela tenha lá, ou um banco que ela tenha lá, que ela tenha conta de lá, e ela consegue mandar aqui através desse site para o banco que ela tem aqui, um Nubank, um Banco Inter, por exemplo. Então fica muito mais fácil você fazer essa conversão, né, através desse site, e a taxa é bem menor. IOF aqui de 0,38, custo 1,4%, a gente comparado com o banco que é 4%, essa taxa aqui é bem menor, tá? E hoje o câmbio comercial aqui brasileiro está a cerca de 5,30, né? Deu uma baixada aí na semana passada para cá, a gente está com o câmbio comercial a 5,30, tá? Então esse é o site que você vai utilizar se você for usar uma corretora estrangeira. Agora se você for usar a Avenue, aí você vai usar o sistema próprio dela, beleza? Então vamos aqui para o nosso terceiro ponto, declaração de imposto de renda, né? A gente já viu aqui qual corretor utilizar, qual das duas ali. Quando eu falo da Ameritrade, eu expando para todas as americanas. Eu mostrei como é que eu posso fazer essa remessa para o exterior. E tem o terceiro agora, que é a declaração do imposto de renda. Como é que funciona a declaração do imposto de renda quando eu penso aqui nos investimentos no exterior. Basicamente é o seguinte, ó. A declaração de imposto de renda, a primeira coisa que você tem que entender é que não se declara nada nos Estados Unidos. Quando você investe lá fora, você não vai declarar nada pelos Estados Unidos, tá? Basicamente, você vai declarar por onde? Quando você está fazendo o investimento no exterior, mesmo que seja numa corretora americana, você vai declarar aqui no Brasil esses rendimentos, tá? Então você vai fazer toda a sua declaração aqui no Brasil. Nada é feito nos Estados Unidos. Você não tem nenhuma responsabilidade com o fisco americano, tá? Tudo é declarado aqui no Brasil. E as diferenças entre o que você declara de investimentos aqui no Brasil e lá fora é muito pequenininha, tá? Muito pequenininha a diferença, não tem muita dor de cabeça. Você vai declarar o quê? Você vai declarar bens e direitos, as ações que você tem, né? A quantidade de ações que você tem, o preço médio e etc. Você vai declarar ganhos de capital quando você compra as ações, ou os REITs, ou ETFs, ou qualquer ativo lá nos Estados Unidos e ele cresce de valor, você ganha capital, você vai ter que declarar isso também. E você vai declarar, obviamente, os proventos, né? O que você ganha de dividendos, de JCP, de aluguéis, tudo isso você vai declarar ali quando você for fazer sua declaração aqui no Brasil, como se você estivesse investindo em produtos brasileiros, tá? Claro que tem algumas diferenças, né? Por exemplo, dividendos não são tributados aqui, mas são tributados em 30% nos Estados Unidos. Então você vai fazer esse desconto quando você for declarar. Ganhos de capital, a gente tem uma certa diferençazinha. Por exemplo, lá nos Estados Unidos você tem uma isenção de ações até R$35 mil, né? Aqui é até R$20 mil por mês. Lá nos Estados Unidos você não tem, por exemplo, para ETF isenção de ganho de capital, né? Se você comprar R$1.000 em ETF e vender 1.500, você paga imposto aqui. ETF lá nos Estados Unidos, se você compra 1.000 e vende 1.500, ganhou 500, você não paga nada de imposto. Tem uma isenção até R$20 mil para ETFs, tá? Então tem algumas diferençazinhas, mas nada que seja dor de cabeça com relação à declaração de imposto, e a declaração é toda feita aqui, tá? Como eu estava falando, ó, ganho de capital em ações, você tem uma isenção até 35 mil. Yuri, qual é a isenção aqui no Brasil? A isenção aqui no Brasil para ações é até 20 mil reais por mês. Se você vender até 20 mil reais por mês, você não paga imposto de renda sobre esse ganho de capital. A isenção aqui no Brasil é até 20 mil, lá é até 35 mil, tá? Então tem essa diferençazinha entre os dois. Segundo,
Ganho de capital sobre ETF. Lá nos Estados Unidos é isento até 20 mil reais. Então, se você comprou um ETF americano e você vendeu até o limite de 20 mil reais por mês, você não paga nada. Aqui no Brasil não tem isenção. No Brasil não tem isenção. Não tem isenção. Yes, isenção, certo? Não tem isenção. Então, no Brasil, qualquer ganho de capital que você tenha com relação a ETF, você vai pagar o imposto, tá? Você vai pagar o imposto. Então, tem essa diferençazinha também que faz com que as ETFs sejam um pouco mais interessantes lá nos Estados Unidos. Beleza. E o terceiro aqui, ó, dividendos é tributado lá fora na fonte nos Estados Unidos. Então, toda vez que você recebe dividendos lá, que vão ser repassados para você, você vai ter ali basicamente uma tributação sendo feita. A tributação é 30%, tá? Do que você recebe de dividendos lá e vai ser tributado na fonte e você só vai declarar aqui que aquele imposto ali que aquele dividendo que você recebeu já foi tributado lá fora, tá? E não precisa mais tributar nada aqui dentro. Beleza? Então, isso é o que a gente tem que se preocupar com relação à declaração de imposto de renda quando eu estou falando de investimento nos Estados Unidos. Isso aqui, de novo, ó, Yuri, eu preciso me preocupar com isso mensalmente? Não. Imposto de renda você só vai se preocupar o quê? Anualmente, né? Anualmente na declaração é que você tem que se preocupar. Lógico, você aqui no ganho de capital, se você ultrapassar esses limites, né? Esses limites aqui do 30 mil e do 35 e do 20 mil reais por mês, se você vender mais do que isso aqui no mês com o ganho de capital, aí você tem que fazer o pagamento do DARF, né? Que é o documento de arrecadação. Só que, logicamente, quem está começando não vai negociar essas quantidades aqui de início, tá? Mas se você fizer, aí você vai ter que pagar o DARF, que é o documento de arrecadação da Receita, e aí você vai realmente ali ser tributado sobre aquele valor, tá? Beleza, show de bola. Então vamos pro próximo aqui, nosso próximo ponto, que é o seguinte, ó. Yuri, entendi, vou abrir uma conta na corretora, provavelmente você já se decidiu pela Avenue, que é brasileira, né, entre aspas, sistema de remessa para jogar dinheiro lá para fora muito fácil, você faz dentro do próprio site da Avenue para fazer essa conversão, pagando um spread pequeno, né? E aí você vai investir lá em dólar. Yuri, eu tô com meu dinheiro em dólar, vou investir em dólar. Em que produtos eu vou colocar o meu dinheiro? Bora lá. Primeira coisa que você tem que pensar é que da mesma forma que você faz aqui no Brasil, a sua carteira lá, ela deve ser diversificada. Só que como eu vou colocar uma pequena parte do meu capital lá, eu considero que você não precisa colocar nas bonds americanas, né, que são os títulos de renda fixa norte-americanos, tá? Não acho que você precise colocar o dinheiro neles, tá? Eu prefiro que você coloque só em produtos de renda variável, Então, você basicamente vai dividir aqui o seu capital entre ações, stocks, né, que a gente chama de stocks lá, e os fundos imobiliários que lá a gente chama de REITs, né? Então, stocks e REITs, que são as ações e os fundos imobiliários. E qual é o total percentual dos seus investimentos que eu considero que você precise ou deva ou coloque como meta de ter lá? 20%, tá? Então, coloque como meta ter 20% do seu capital aplicado aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos você ter lá como investimentos em dólar. Tipo assim, se você tem, por exemplo, 50 mil reais aplicado aqui no Brasil, seria interessante que você tivesse 10 mil reais aplicados lá em dólar, tá? Yuri, tem uns 100 mil aqui, seria interessante se você tivesse 20 mil reais vinculado ao dólar lá, tá? É uma projeção, né? Não necessariamente você tem que fazer isso de início, pode ser que você vá construindo aos poucos, né? Você já tem uma carteira aqui, não precisa tirar da carteira que você tem aqui de investimentos para colocar lá. Vá crescendo aos poucos esse valor no exterior também, tá? 20% é o valor que eu acho interessante, né? Então você pega tudo que você tem na carteira aqui, calcula 20%, é o que eu acho que você deve ter vinculado a alguma moeda no estrangeiro, no caso aqui o dólar. Diversificação, recomendo que você divida o valor que você tem 50% em stocks, ações, 50% em REITs, que são os fundos imobiliários de lá, tá? Então, metade aqui, 50-50. E tem uma questão aqui que é muito importante, que é o quê, ó? Existe uma alocação ativa e existe uma alocação passiva desse recurso. Você pode fazer essa alocação, fazer esse investimento de forma passiva ou de forma ativa.
tanto nas stocks, tanto nas ações, quanto nos REITs. Você pode fazer uma alocação ativa ou uma alocação passiva. Como assim, Yuri? Você pode escolher você mesmo quais ações ou quais fundos imobiliários você vai querer investir e fazer as suas escolhas baseado na sua análise fundamentalista, ou você pode fazer uma alocação passiva através de ETFs, né? ETF, o significado dele é Exchange Traded Funds, né? São fundos de índice negociado como se fossem ações. Existem ETFs americanas, existem ETFs aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem cerca de 17 ETFs, lá nos Estados Unidos a gente tem mais de uma centena, tá? A gente vai ter aqui ainda esse mês, a gente vai ter um material só sobre BDRs e ETFs, então a gente vai saber ali o que é BDR e ETF, uma aula só para eles, mas basicamente a nossa alocação passiva aqui é através de ETF, que são fundos de índice, eles replicam uma carteira teórica, que é chamada de índice, e eles são negociados como se fossem ações. Você coloca o código como se fosse uma ação apenas, mas ele é um fundo de ações, tá? Ou um fundo de REITs, no caso aqui, do que a gente vai falar. Yuri, se eu estou começando a investir lá fora, é mais interessante que eu faça uma alocação ativa ou uma alocação passiva? Vamos ver qual é a melhor. Eu sugiro para você que você faça o seguinte, ó. A alocação passiva que você vai fazer, né, que você vai replicar o mercado através do ETF, é a forma mais fácil que você tem de diversificar o seu investimento lá, tá? Eu sugeriria, né, que você começasse através de ETFs, né? Não começasse fazendo a própria escolha das ações ou a própria escolha dos fundos imobiliários através da sua própria escolha, olhando os indicadores você mesmo e escolhendo ali quais são as ações ou os REITs que você iria colocar. Não recomendo. Recomendo que você comece através de ETF. Por quê? Porque o ETF ele já vai seguir determinados índices da bolsa. Ele vai seguir um índice já predisposto da bolsa. E a gente sabe que os índices, por exemplo, o S&P, ele tem um crescimento de longo prazo constante. Digo mais, ó, e aqui é importante você entender, tá? Tem um livro chamado Investir em Ações por Longo Prazo, do Jeremy Siegel, que ele fala o seguinte, ó, cerca de 95% dos fundos de investimento dos Estados Unidos ou das pessoas que investem diretamente nas ações dos Estados Unidos, eles ganharam menos dinheiro do que simplesmente se eles tivessem pegado aquele dinheiro e colocado em um fundo de índice, um ETF, que replicasse o S&P. Ou seja, o S&P ganhou da maioria dos investidores individuais e dos fundos de investimento. Ou seja, você começar colocando seu dinheiro num ETF que replica o S&P, é muito provável que você ganhe mais dinheiro do que a pessoa que escolhe ação por ação, analisando ação por ação. Então é muito mais fácil, porque é um investimento passivo, e é muito mais provável que você ganhe mais do que essas outras pessoas só por estar replicando aquele índice. No caso que eu estou dando um exemplo do S&P, mas tem vários outros índices, tá? Então, a alocação passiva, para quem está começando, para mim, a meu ver, é a melhor. Então, você pegaria 50% de ETFs vinculado a ações, 50% de ETFs vinculado aos REITs, tá? E, Yuri, me dá um exemplo aí de ETF. Vou dar alguns exemplos de ETF para você entender aqui e conhecer alguns, tá? Bora lá, exemplo de ETF. Ó. Primeiro, o VOO, o SPY e o IVV, né? Que replica aqui, o IVVB11 aqui da gente, ele replica esse índice IVV, que é o ETF americano, tá? Eles replicam, ou seja, eles vão seguir o desempenho do S&P, tá? Quando eu falo seguir, é seguir mesmo, tá, pessoal? É seguir mesmo no sentido de que existe um computador, é feito através de computador, a réplica aqui da carteira, que é o S&P. O S&P são as 500 maiores empresas americanas ali negociadas, tá? Então tem lá um computador que vai fazer o gerenciamento de uma carteira teórica, né, que vai ser replicada, e aí você, ao invés de comprar as 500 ações aqui nas proporções que elas estão dentro dessa carteira, dentro desse índice que é o S&P, você compra simplesmente o IVV, por exemplo, né? Então você já vai seguir o desempenho. Se o S&P subir, vamos dizer que ele subiu 15% esse ano, o que é que o IVV vai subir? Ele vai subir aproximadamente os mesmos 15%. Tá? Então você ganharia aqui o que ele se valorizou naquele ano, você ganharia aqui ao aplicar nesse ETF que é o IVV. Tá? Então ele replica o índice, um índice da bolsa, no caso aqui, esses três
replicam o índice americano. Tem um site, vou mostrar aqui um site para vocês, que ele fala sobre esses ETFs. Ó. Se eu colocar aqui etf.com, basta você colocar aqui etf.com. Se você colocar etf.com, já era esse site, né? Eu só botar aqui para vocês darem uma olhada. Mas basicamente você consegue achar esses índices aqui, ó. Se eu colocar IVV, ele já puxa aqui, ó, iShares Core S&P 500, né? Então você vai ter aqui o IVV, você tem um valor de mercado dele aqui, ó, 233 bilhões de dólares, né? Muito grande, muito gigante. E aí ele tem aqui, ó, ele replica o desempenho do S&P, né? Se você pegar aqui um comparativo, vou colocar outro aqui, o SPY, tá aqui, já aparece também, ó. Ele também segue aqui o desempenho do S&P, ó. Eles são tão parecidos que ficam um em cima do outro, ó, né? Se eu botar aqui para 5 anos, a gente vê uma diferençazinha melhor, mas eles replicam o outro. Se eu colocar aqui mais uma comparação com o voo, né? Outro ETF aqui, Vanguard S&P ETF. Se eu colocar ele aqui, ó, eles são tão parecidozinhos, ó, eles replicam o S&P todos eles, tá? Então, basicamente aqui ele está replicando o S&P e mostrando o desempenho, né? Se você pegar aqui de 2016 para cá, eles tiveram um total de retorno de quase 100%, né? Em 4 anos, um retorno de 100%, dá uma média ali de quase 25% ao mês. É um ótimo rendimento, tá? Então, você tem aqui esses ETFs. Existem outros ETFs interessantes? Existem, né? Vamos ver outros ETFs aqui, ó. O VEL e o VXUS, que são ETFs globais. Esses ETFs aqui são ETFs que não replicam índices americanos, eles replicam índices com empresas estrangeiras que não são as americanas, tá? E por que isso é interessante se você quiser investir? Porque é interessante que você, como os Estados Unidos é metade do mercado global, a outra metade é bom que seja representada pela sua carteira também. E você investindo ou no VEL ou no VXUS, você pega ali as maiores empresas estrangeiras fora as empresas americanas, tá? Então você consegue fazer uma diversificação boa ali dentro das suas alocações em termos de ações. Você também tem, ó, o VTWO, que basicamente é um ETF que replica o índice Russell 2000, que pega quase todas as ações americanas. Então ele replica o desempenho de quase todas as ações americanas. Yuri, é interessante que eu tenha um que replica o S&P 500 e um que replica o Russell 2000? Não. Por quê? Porque aqui é o que a gente chama de the winner takes all, né? As empresas maiores norte-americanas, elas tendem a ser aquelas que vão dar maiores retornos. Então, muito mais interessante é que você invista nas 500 maiores do que você pegue todas, tá? Então, eu prefiro investir, por exemplo, pelo S&P 500 do que investir pelo Russell 2000, por exemplo, né? Então, aqui eu por exemplo, gosto muito do IVV, tá? E do VEL. Esses dois aqui é interessante que você tenha na sua carteira dolarizada da sua carteira estrangeira, né? Beleza, e tem outro aqui, ó, VNQ, por exemplo, ó, VNQ, né, que basicamente ele replica os maiores REITs de tijolo dos Estados Unidos. Então, ele pega os maiores, entre aspas, fundos imobiliários aqui do mercado americano, os REITs, e eles são negociados aqui, basicamente, na bolsa ali, através de um índice que é o VNQ. Esse índice também é muito interessante, porque você não precisa escolher cada um dos REITs, né? Você não precisa analisar REIT por REIT para saber qual você vai escolher. Você coloca o seu dinheiro no VNQ e você já tem ali uma diversificação boa com relação à sua carteira de fundos imobiliários, entre aspas, nos Estados Unidos. Então são alguns exemplos de ETF, tá? Tem outros, claro que não vou poder dar uma aula só sobre isso aqui, eu ia pegar 3 horas aqui só para dar aula de stock and pick em ações e em REITs, mas você já tem aqui alguns exemplos de ETF que você já consegue começar, né? IVV, o VEL, o VNQ são 3 ETFs que você pode começar as suas alocações passivas, né? Numa carteira estrangeira. E tem a estratégia de longo prazo. Yuri, beleza, eu vou começar fazendo uma alocação passiva, né? Eu vou fazer uma alocação passiva comprando ali ETF de REITs e ETF de stocks. Mas no longo prazo, eu posso escolher as minhas próprias ações, os meus próprios REITs lá, como eu faço aqui no Brasil? Pode e deve, tá? À medida que você entende e começa a saber como é que você pode fazer essas escolhas, você pode e deve, né, diversificar a sua carteira e escolher você mesmo as suas próprias ações, escolher você mesmo os seus próprios REITs internacionais. Então, basicamente, ó, como é que ficaria a divisão da carteira no final, para o longo prazo, a sua carteira americana que você deveria ter? 25% de ETF de ações,
pode ser o IVV, o VOL, o SPY, pode ser o VEL, né? Pegando as empresas que não são norte-americanas, 25% nessas ETFs, alocação passiva. O que mais? 25% stock picking de ações, você escolhendo as ações que você quer ter, 25%. 25% de ETF em REITs, alocação passiva nos REITs, nos fundos imobiliários de lá, e 25% stock picking de REITs, né? Ou seja, você escolhendo os seus fundos imobiliários. Então, o que é que acontece? Você iria dividir a sua carteira no longo prazo, conforme você vai ganhando confiança e experiência, e sabendo escolher quais são os ativos, você vai fazer essa divisão da sua carteira americana. Yuri, no começo você vai fazer o quê? No começo você vai colocar 50% em ETF de ações, alocação passiva, e 50% em ETF de REITs, tá? Você vai colocar... Yuri, eu preciso quantas ETFs? Para mim, no começo, basta duas, tá? Você pega duas ETFs de ações e duas ETFs de REITs e coloca o dinheiro nelas a uma proporção de 50-50. Basta isso, tá? E depois, quando você for pegando mais jeito com a coisa, você vai fazendo stock picking, né? Que é você escolher ação por ação ou REIT por REIT. Isso é só mais para frente para você, tá? O mais importante é que você divida 50-50 e já comece as alocações de forma passiva, tá? Basicamente, voltando aqui para trás, ó, quais são os que eu acho que você poderia começar? Por exemplo, uma carteira 50-50, né? Você poderia pegar o IVV, né? Você colocaria 25% nesse aqui, ó, no IVV, 25%. Aí você poderia colocar 25% aqui no VEL, que são empresas estrangeiras, 25%, né? Aqui você representaria o mercado americano, e aqui você representaria o resto do mundo. VN, que você poderia colocar 50% do seu valor, tá? 50%. Ou então, você pode fazer uma diferenciação aqui entre 25% nesse, no VN aqui, e pegar 25% em um fundo de REITs de papel, né? Aqui são REITs de tijolo, poderia ter REITs de papel também 25%, mas eu considero que é mais seguro esse aqui, tá? Porque a crise subprime em 2008 foi muito em cima dos REITs de papel, né? Então, os REITs de tijolo eles ficaram mais seguros porque eles trabalham diretamente com imóveis, né? Os REITs de papel eles trabalhavam com crédito imobiliário, que foi o que micou na crise da subprime de 2008, tá? Então, basicamente, essa é a sua carteira. 25% pode ser aqui no IVV, 25% você coloca no VEL, que é para pegar as empresas internacionais, e 50% você investe no VNQ. Você montando essa carteira aqui e fazendo aportes constantes, a sua carteira internacional está feita e você pode ali, já tem uma diversificação em dólar da sua carteira, beleza? É isso que você tem que fazer, tá? Então é isso, pessoal. Então é isso, foi ótima aula. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Quem estiver assistindo gravado também, vocês vão ficar disponível gravado. Se não entendeu alguma coisa, volta lá, assiste de novo, que vai dar certo, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.